Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta terça-feira, mais uma semana aí abençoada pelo Senhor. Hoje, feriado, nós estamos aí, a maioria está descansando, está em casa, então, por que não estudarmos a palavra do Senhor? E venha estudar junto conosco, porque estamos aqui para servir a Deus juntos, aprendermos juntos da palavra do Senhor. E todas as terças e todas as quintas-feiras estamos aqui para sermos instrumento de Deus, para chegar até você onde você estiver. Porque IEAV é a igreja que vai até você. E hoje uma palavra aí poderosa e abençoada, como todas têm sido, porque é ação do Senhor. E o texto que nós vamos ler é Isaías 38:1. Isaías 38:1. E enquanto você vai abrindo sua Bíblia, se quiser, ou apenas aguardar para fazermos a leitura juntos, eu quero desejar que você possa ter uma continuidade de semana e que já esteja tendo uma semana poderosa de bênçãos derramadas sobre a sua vida. O tema de hoje, amados, é: tem misericórdia de mim. Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imaginem vocês recebendo um profeta na casa de vocês, uma pessoa, e dizendo assim: eu vim avisar que Deus mandou te dizer que você vai morrer. O que você faz diante disso? Qual sua atitude? Você está preparado para morrer? O que você faz nesse momento? E foi o que aconteceu com Ezequias. Ele ficou doente e essa doente ia levá-lo à morte. E Deus mandou avisá-lo: põe a tua casa em ordem. Ou seja, faz tudo o que você precisa fazer, se acerta a sua família, deixa tudo em ordem, acerta a sua vida, porque eu vou te buscar. Você vai morrer. E aí, então, Ezequias, diante daquela palavra, ele se põe voltado para a parede e começa a clamar e orar a Deus e falar para Deus: Senhor, eu sempre andei correto nos teus caminhos, sempre ouvi tua voz, fiz a tua vontade, tem misericórdia de mim. E aí, então, Deus manda, mandar outro recado para ele, através de Isaías, que Deus tinha ouvido a oração dele, tinha atendido e ia acrescentar mais 15 anos à vida dele. Então, nós vimos aqui uma situação, primeiro, de desespero, de angústia, sabendo que vai morrer. Depois, vemos uma outra situação de voltar-se a Deus e clamar e pedir por socorro ao Senhor. E vemos uma terceira situação onde Deus ouve o clamor, a oração e atende essa oração, acrescentando aí mais 15 anos à vida de Ezequias. E com essa história de Ezequias, nós aprendemos que Deus também, assim como teve misericórdia de Ezequias, ele tem também conosco. Só depende de cada um de nós. Então, nós vamos ver hoje, vamos aprender com o Senhor, primeiramente, duas poderosas lições do que temos que fazer para que Deus tenha misericórdia de nós, que foi o que Ezequias fez. São duas lições poderosas. E depois dessas duas lições do que devemos fazer, nós vamos verificar que quando tomamos essas duas lições que nós vamos aprender, fazemos essas duas coisas, nós vamos ver outras 3 lições do resultado disso, das bênçãos que vamos colher. Então, na verdade, são 5 lições divididas em 2 partes. A primeira parte são 2 lições do que temos que fazer para que Deus tenha misericórdia de nós. E depois, as 3 últimas lições são resultado do que acontece quando aplicamos as 2 primeiras lições. Então, vamos aprender agora com o Senhor. Primeiramente, a primeira lição é que nós devemos falar da necessidade para Deus, contar para Ele da necessidade.
Vamos ler os versículos 13 e 14 de Isaías 38. Diz assim: clamei por socorro até a madrugada, como um leão. Assim ele quebrou todos os meus ossos do dia para a noite. Tu darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Nesses 2 versículos, nós vemos uma situação de desespero, de angústia, de pedido de socorro a Deus, contando para Deus o que de fato estava acontecendo com ele. Aí você pode estar se perguntando, mas pastora Cláudia, Deus já não conhece nossa vida, não conhece nosso coração, não sabe o que passamos e o que precisamos? Com certeza, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. E onipotente, pode todas as coisas. Então, por que eu tenho que falar da minha necessidade? Porque Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que nós possamos depender dEle. E quando nós falamos, choramos na presença de Deus, clamamos por Ele, então nós estamos mostrando para Ele que precisamos dEle, que Ele é o único que pode nos ajudar e que dependemos 100% de Deus. Então, é por isso que nós temos que falar das nossas necessidades, sejam quaisquer que forem, para Deus. E a segunda lição está no versículo 17: reconhecer os pecados. Eis que foi para minha paz que eu estivesse em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Glória a Deus. Então, amados, depois que nós falarmos, contarmos para Deus todas as nossas grandes necessidades, ou pequenas, ou médias, sejam quaisquer que forem elas, nós temos que reconhecer o nosso pecado. Porque pecar, infelizmente, todos nós pecamos. O único que não pecou foi Jesus, e isso vai ser para sempre. Então, nós temos pecados. Então, nós temos que reconhecer esses pecados, nos voltarmos para Deus, falarmos para Ele também os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas falhas e pedimos perdão. Nos arrependemos de verdade e pedimos perdão. Mas para que a gente possa se arrepender e pedir perdão, nós temos que reconhecer o pecado. Então, as 2 primeiras lições são essas. Precisamos falar com Deus sobre as nossas necessidades e reconhecer os nossos pecados e pedir perdão. Quando nós fazemos isso, nós criamos um laço de intimidade com Deus e estamos obedecendo a Deus. E aí, por causa dessa intimidade que criamos, esses laços que criamos com Deus e por estarmos obedecendo a Ele, 3 resultados nós temos dessas ações de falar com Ele sobre as nossas necessidades, reconhecer o pecado e pedir perdão. A primeira dela é de salvamento. E no próprio versículo 17 que nós acabamos de ler, ele diz assim, ó, livraste da cova da corrupção. Então, Deus, ele nos dá livramento de toda e qualquer situação, de todo e qualquer perigo. Não importa o que seja, porque não existe nada maior do que o poder de Deus. Ele pode tudo e todas as coisas. Então, ele nos dá livramento. Mas para que ele nos dê livramento, nós temos que falar com ele das necessidades e reconhecer os pecados e pedir perdão. Segundo resultado, está ainda no versículo 17, que fala sobre ter o privilégio, né? Então, Deus nos privilegia, perdoando tudo. Ele diz aqui, né? Porque lançaste para trás das tuas costas todos os nossos pecados, e isso é um privilégio. Deus, ele não somente perdoa os pecados quando nós nos arrependemos de verdade e pedimos perdão, mas ele também joga para trás e não se lembra mais dos nossos pecados. E isso é um privilégio. Mas para que aconteça isso, temos que falar com Deus das nossas necessidades e reconhecer os nossos pecados e pedir perdão. E o terceiro e último resultado está no versículo 20, que é sobre ter alegria.
O Senhor está prestes a salvar-me, pelo que, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ou seja, depois de tudo que Deus tem feito na sua vida e ainda fará, renda graças ao Senhor. Seja alegre, feliz, se regozije na presença dEle. Se regozije com Ele, por Ele e para Ele. Então, nós vimos aqui duas poderosas lições. Quais são? Que temos que fazer. Falarmos com Deus sobre as nossas necessidades. E a segunda, reconhecermos o pecado e pedir perdão. O nosso pecado e pedir perdão. Quando fazemos isso, nós temos livramento, temos o privilégio de Deus jogar o pecado para longe e não se lembrar de mais, e também de termos grande alegria e agradecimento a Deus, nos regozijarmos na presença do Senhor. Que o Espírito Santo possa ter falado com você neste dia de feriado, nesse momento em que você está aí, na presença do Senhor, tenha tocado no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Que você medite nesta palavra, também aproveite para compartilhar, para que outras pessoas também possam aprender como ter a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Feche os teus olhos agora e eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, obrigada por mais um dia de vida e obrigada por este momento de aprendizado com o Senhor. Continua abençoando nossa terça-feira, abençoa nossa noite que logo mais virá, com um descanso muito bom. E todo o restante da nossa semana, que seja poderoso de bênçãos sobre a nossa vida. E que sintamos a sua presença cada segundo da nossa vida. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todos os males, sejam humanos ou espirituais. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, os nossos animais e os nossos bens. E obrigada, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que fará. E por tudo que és em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez foi um privilégio, uma alegria estar falando do Senhor junto com você, estudando a palavra do Senhor. Amados, quinta-feira eu aguardo você para mais um momento de meditação na palavra de Deus. E lembre-se, IEAV, a igreja que vai até você. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até quinta, hein? Em nome dele.